Olá pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário que você está assistindo essa videoaula. Aqui é o professor Denis e eu vou orientar vocês nessa atividade. Bom, é a última atividade da disciplina Planilha Eletrônica, estamos aí caminhando para o fim. Depois dessa atividade nós já vamos para a avaliação, que será dia 7. Então, essa atividade prática é a última. E nessa atividade, são 4 planilhas que vocês vão criar, diferentemente das outras, né, que era uma planilha só. Então aqui estão as orientações. Você deve digitar os dados da planilha e criar as devidas fórmulas, formatar as planilhas com a fonte Arial tamanho 14, também fazer toda a configuração de bordas e de sombreado. Lembrando que o que está em verde são fórmulas, né? Inclusive aqui e aqui também. E depois você pode também conferir os resultados, que eu vou postar uma segunda planilha aí, aliás, um PDF que tem também os resultados das fórmulas. E depois de terminar, você vai salvar com o nome Planilha Eletrônica Aula 3 e enviar para correção. O formato pode ser o XLSX ou XLS, dependendo da versão do Excel, ou o formato do LibreOffice também vai ser aceito. Bom, são quatro planilhas, como eu disse. A primeira, aqui existe a aplicação da função SI em 2 situações. Aqui é importante sempre você digitar no local certo, né? Começando aqui no caso aqui, começa com A1. A1 digita nota, o B1, situação. Então a linha 1, a linha 2, aqui no caso A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8. Aliás, aqui, ó, essa linha aqui é a 9. Aqui no caso que é 8, né? Então é importante digitar no local certo para que as fórmulas funcionem. Essa é a primeira planilha. Depois nós temos aqui a segunda, que é também a aplicação da função SI também. Mais uma outra planilha que é digitar e criar essa fórmula, digitar esses dados, criar essa fórmula e inserir 2 gráficos. O gráfico é referente à descrição e o valor total. E aqui uma quarta planilha, que são mais operações que vocês vão fazer, classificar, filtrar, subtotalizar. Isso aqui é até difícil de corrigir, mas você faça conforme a orientação do vídeo que eu vou enviar. E para cada uma dessas atividades aqui, eu vou indicar um vídeo. Então vamos lá para começar a fazer essa atividade. Bom, você pode fazer da seguinte forma: colocar o Excel aqui do lado. É uma opção, né, de colocar o Excel do lado. E vai digitando aqui, ó. Vou minimizar isso aqui também um pouco. Aí você pode fazer o seguinte. No caso aqui, no A1, nota. Você vai digitando. E aqui, situação. E assim por diante. Digita esses valores, conforme aqui está no arquivo em PDF. Vai digitando, depois insere a fórmula. A fórmula da função SI, eu tenho um vídeo no YouTube, que é um vídeo bem detalhado, que está aí. Você vai assistir esse vídeo e vai depois fazer essas 2 atividades aqui, da planilha função SI exemplo 1 e da função SI exemplo 2. Então, observem que cada uma dessas planilhas tem... cada uma dessas planilhas é uma página aqui do PDF. Então, a primeira planilha é aqui o exemplo da função SI, numa situação de nota de aluno. Fazer uma análise se vai ser aprovado ou reprovado. Aqui o exemplo da função SI, a aplicação de um desconto, né? Então, mais outra planilha aqui.
e assim por diante. Então você vai fazer essas 4 planilhas, observando aqui o que está no PDF. Agora eu vou até, como eu já digitei os dados, vou maximizar aqui o Excel e explicar para vocês. Bom, a função SI, como eu falei, tem um vídeo aí explicando, mas eu vou explicar aqui como funciona de maneira mais resumida, depois vocês acessem o vídeo. A função SI ela funciona da seguinte forma, a situação aqui é a seguinte. A função SI ela tem um teste lógico, né? Então é feito um teste lógico. No caso aqui, se essa nota aqui for maior ou igual a 60, aí vai escrever ponto e vírgula. Aí se for verdadeiro, o que vai fazer? Poderia fazer uma fórmula, você poderia inserir uma fórmula, ou você pode escrever algo. No caso aqui, aprovado, entre aspas. Fecha aspas, ponto e vírgula. Se for falso, se esse teste for falso, o que vai fazer? Vai escrever reprovado. Fecha o parênteses, que é esse parênteses aqui que foi aberto aqui, enter. Então aí, ó, reprovado, aqui aprovado, aprovado, reprovado. Então a função SI é muito útil, porque ela faz essa verificação, esse teste lógico, e com base nesse resultado, você tem aqui uma fórmula, ou poderia escrever alguma palavra que você quiser, no caso. Esse outro exemplo aqui, da função SI, ele é a seguinte situação. Aqui, inclusive, está errado. Ó. Seria aqui, deixa eu consertar isso aqui, 8. Vou pegar aqui, da linha de cima. Se a média de A8 e B8, ou seja, desses dois valores, se a média desses dois valores for maior ou igual a 60, aprovado. Se não, reprovado. Enter. Vou puxar aqui. Então, ele vai fazer aqui o teste aqui, né? No caso aqui, 50 e 70. A média deu para ser aprovado. 120, né? No caso, 50 mais 70, 120 dividido por 2, 60. Então, deu média 60. Aqui já não deu. Porque 60 mais 30, 90. Dividido por 2 deu 45. Então ele faz esse teste automaticamente. Muito bem. Feita essa primeira planilha, você já vai criar uma outra planilha, né? Aqui, por exemplo, você pode clicar no mais, ele abre novas planilhas. Ó. Só que aqui não precisa, vou excluir, porque já existia, eu já tinha criado. E para colocar nome, basta você aqui renomear. Então você coloca o nome que você quiser. No caso aqui, função SI, exemplo 2. Nesse exemplo 2, nós temos uma planilha que tem alguns dados aqui, que são dados financeiros, né, de vendas. E a situação é a seguinte. Aqui existe uma fórmula. Essa fórmula aqui é uma fórmula simples, né, de multiplicação. Valor unitário vezes quantidade. E aqui, deixa eu puxar essa fórmula aqui para as outras linhas. E aqui nós temos o desconto. O desconto vai ser calculado da seguinte forma. É uma regra que eu defini. Então, quando você cria uma função SI, você define as regras que você quer criar, né? No caso aqui, se esse valor aqui for maior ou igual a 200, vai calcular 5% de desconto. Se não, vai ser 0. Então, nesse exemplo aqui, somente os valores que forem maiores ou iguais a 200 terão o cálculo aqui de 5% de desconto. Vamos dar Enter aqui. O que aconteceu aqui? 360
é maior ou igual a 200? Então fez-se o cálculo de 5%, referente a esse valor. Então, deu o desconto aqui de R$18. Aqui, 160 é maior ou igual a 200? Não é, né? Então, se é falso, vem para cá, 0. Então, 0 de desconto. Aqui, maior ou igual a 200? Então, teve o cálculo aqui também do desconto. E assim por diante. Bom, o total líquido aqui no caso vai ser igual um menos o outro, né? Você tem um total aqui sem o desconto, menos o desconto, era 360, menos 18, deu aqui um valor líquido, um total líquido de 342. É só arrastar, depois ajustar aqui. Então, observem que é uma função se aqui, uma aplicação muito interessante da função se, onde se aplica um desconto dependendo da regra. Então, a regra aqui no caso tem que ser maior ou igual a 200 à venda, para que o cliente obtenha o desconto. Então, esse é o segundo exemplo da função se. Então, nós vamos partir agora para outra planilha, que é um gráfico. Aqui nessa planilha, eu só mostro como inserir os gráficos. Eu vou apagar eles aqui, ó. Então, inserir gráfico no Excel é bem simples. No caso aqui, o gráfico vai ser da descrição. Vou selecionar a descrição e selecionar também aqui o total. Selecionando os dois, basta clicar aqui em inserir, né, no menu inserir, e procurar o gráfico aqui que você quer inserir. Poderia ser esse gráfico aqui, né, ou poderia ser o gráfico de pizza, né, ou clicando aqui ele dá as opções também. Vamos inserir esse aqui, que é o gráfico de colunas, e colocar ele aqui. Você pode aqui tem algumas configurações aqui do gráfico, você pode fazer. Então, o preenchimento, tem uma série de coisas aqui que você pode trabalhar e deixar o seu gráfico mais bonitinho, vamos dizer assim, né? Então, fazendo isso aqui, você já tem o seu gráfico e ele é automático. À medida que qualquer alteração aqui em cima já reflete o gráfico. Vou inserir também um segundo gráfico, selecionar aqui e aqui, e vamos inserir o gráfico aqui, um gráfico de pizza. Esse aqui. E colocar aqui o gráfico aqui embaixo. Então, nesse exemplo, nós aprendemos a inserir um gráfico simples, né? Vou diminuir isso aqui também, para que fique em uma página. Esse aqui é o limite da página, isso aqui, ó. Então, para que fique numa página só, vou deixar dessa forma. Esse exercício é só isso, né? Você vai digitar esses dados, criar essa fórmula aqui, que é uma fórmula de multiplicação simples, e inserir os gráficos que é referente à descrição e total. Então, é só isso. O próximo exercício, classificar, filtrar, subtotalizar. Isso aqui também eu tenho um vídeo no YouTube que eu vou indicar para vocês acessarem e assistirem esse vídeo antes de fazer esse exercício. Esse exercício são operações do Excel que você utiliza o tempo todo. Por exemplo, classificar. Você quer classificar uma determinada coluna dessa. Por exemplo, posso selecionar aqui e vir aqui em classificar de A a Z. Ele vai classificar por essa primeira coluna. Mas eu posso vir aqui em classificar, personalizar classificação, né, classificação personalizada, e escolher uma coluna. Por exemplo, vamos classificar por valor. Do valor, aí nós podemos aqui, ele já vai classificar do menor para o maior. E tem outras opções também. Selecionando aqui, seleciona aqui em classificar, personalizar a classificação, valores, né?
Então aqui no caso é a opção que a gente escolhe, classificar por valores, do menor para o maior ou do maior para o menor. Vou inverter a ordem, ó. Aqui foi o maior primeiro. Você pode também usar duas classificações, por exemplo, vamos aqui classificar por tipo, que é o primeiro critério, do A a Z mesmo, e adicionar um outro nível aqui de classificação. Depois que ele classificar por tipo, vamos classificar por valor, do maior para o menor. Ok. Então aqui, ó, todos os dispositivos de entrada ficaram aqui primeiro. Depois o segundo critério foi o valor. O maior valor veio primeiro. E depois os dispositivos de saída. Também o primeiro critério foi isso aqui. E o segundo foi o valor em ordem decrescente. Então isso é classificar. Vamos para filtrar. Filtrar, você seleciona a sua planilha. Você vem aqui em classificar e filtrar, seleciona filtro e vai aparecer aqui as opções aqui para você filtrar, né? Então aparece aqui essas checkbox aqui que você consegue, ó, por exemplo, quero filtrar somente monitor, vai aparecer só monitor. Vou voltar aqui, vou deixar tudo, vai aparecer tudo. Quero filtrar só dispositivo de entrada, vai aparecer só os que são de entrada. E assim por diante. Ou você pode criar algumas regras aqui de filtragem. Por exemplo, aqui, filtro de número. É maior do que 1000. Todos que são maiores do que 1000. Ok, ele vai filtrar os que são maiores do que 1000. Então, ou você pode limpar esse filtro, né? Vamos criar um aqui. É maior ou igual a... vamos colocar 500 aqui. Maior ou igual a 500. Aí filtrou esses dois. E assim você pode criar algumas regras aqui de filtro. Vamos selecionar isso aqui. Eu vou retirar esse filtro. Retirou-se o filtro. Vamos agora subtotalizar. Subtotalizar... primeiro, para subtotalizar, você tem que classificar. Vou classificar aqui por descrição. Aqui. Classificou aqui por descrição. Aí o filtro é aqui em dados. Aliás, os subtotais, né? Existe aqui a opção aqui em dados, subtotal. E, por exemplo, vamos inserir subtotal por descrição. Que nós vamos fazer? Somar o total. Então, ele vai inserir um subtotal a cada mudança, a cada alteração na descrição, ele vai inserir um subtotal. Como já está classificado aqui por descrição, ok, vai funcionar. Ó. Caixa de som, subtotal de caixa de som 360, só tem uma. Fone de ouvido, subtotal de fone de ouvido 240, que só tem um. Monitor. Aí listou os dois aqui. O subtotal de monitor, 2.680. Mouse só tem um. Teclado, né, listou os dois e o subtotal aqui de teclado. E aqui tem os resumos. Ó. Aqui sem repetir, né, e aqui o total. Aqui tem a descrição, o total geral. Aqui só os grupos, né? E aqui o detalhado. Então isso é subtotalizar. Nós podemos também a qualquer momento remover os subtotais e selecionar. Vou selecionar aqui agora, vou classificar por tipo, classificação personalizada, tipo. Então, no caso, classificou por tipo. E agora, inserir subtotal por tipo. Vamos lá em dados, subtotal. A cada alteração no tipo, vamos somar o total, ok? Ele inseriu aqui o subtotal por tipo. Né?
dispositivo de entrada, subtotal dos dispositivos de entrada, dispositivo de saída e o subtotal do dispositivo de saída e o total geral. A gente pode remover subtotal a qualquer momento, remover todos. Então, você vai fazer essas atividades aí. Mesmo que não tenha como a gente conferir se você fez ou não, faça e acesse o vídeo do YouTube que está aí, que vai explicar com mais detalhes toda essa parte aqui de classificar, todas essas operações, né, de classificar, filtrar e subtotalizar. Então é isso, são essas 4 planilhas aqui que você vai fazer nessa atividade. Então, não deixe de fazer a atividade, é uma atividade avaliativa, e também, ao fazer essa atividade, você vai estar se preparando para a prova, né, para a nossa avaliação. Então, fique com Deus, até uma outra oportunidade, e qualquer coisa nós estamos aí, poste dúvidas lá no fórum de dúvidas, ou entre em contato com o tutor, com o Maicon, comigo, para que possamos auxiliar vocês. Mas está bem tranquila essa atividade. Se você acompanhar esse vídeo e também os vídeos que eu vou indicar do YouTube, você vai conseguir fazer essa atividade com tranquilidade. Até mais então. Fica com Deus. Tchau. Abraço.